Paulo Felipe Lopes de Carvalho. A escola, o bairro e a cidade. Processos de formação de territórios educativos na perspectiva da educação integral. Resumo. Esta dissertação discute a relação entre escola e território, a partir da abertura da escola em direção ao bairro e à cidade, no âmbito do programa Escola Integrada, PEI, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte. Objetivamos entender se o PEI tem possibilitado a constituição de territórios educativos e quais processos tangenciam esses territórios. Para tanto, optamos pela metodologia qualitativa de inspiração etnográfica. O trabalho incluiu a observação participante em uma escola municipal do bairro Alto Veracruz, localizada na periferia de Belo Horizonte, bem como o acompanhamento de um grupo de adolescentes participantes da experiência. Além disso, realizamos entrevistas coletivas e individuais com alguns educadores e propusemos a confecção de mapas mentais pelos educandos. A pesquisa permitiu compreender que entre as fronteiras da escola, do bairro e da cidade, o PEI tem produzido um espaço geográfico educativo composto de fixos e fluxos. E esse, ao ser apropriado pelos sujeitos participantes da experiência, possibilita o vínculo da comunidade com o bairro, a emergência de ações coletivas via escola, melhoria de espaços na comunidade e intensificação do sentimento de pertença de educandos e educadores pelo bairro. A esse respeito, a inserção de educadores na escola, que tem vínculos e raízes com o território, tem proporcionado um processo educativo mais próximo da vivência cotidiana dos educandos, refazendo e interrogando a docência. Percebemos também que as saídas pela cidade têm proporcionado aos educandos a compreensão da cultura da cidade, a partir da relação entre o local e o global presente na dinâmica do PEI. Por fim, a pesquisa permitiu também compreender que as relações de poder são intrínsecas ao encontro da escola com o território, na medida em que, ao circular pelo bairro, percebemos que diversos grupos e indivíduos buscam a apropriação do espaço, colocando a escola em uma disputa pela utilização e apropriação desse espaço, e que engendra, na dinâmica do PEI, intensos processos de reterritorialização, demandando dos profissionais uma sensibilização em relação a essas relações de poder e conflitos, para que, então, possam planejar e desenvolver as ações educativas compreendendo as dinâmicas territoriais que no bairro se processam. Assim, a educação integral entre vínculos, aberturas, ações educativas e relações de poder faz por transformar o território em território educativo. Introdução. Tinha as mãos atadas ou algemadas, e mesmo assim os dedos dançavam, voavam, desenhavam palavras. Quando é verdadeira, quando nasce da necessidade de dizer, não há quem impeça a voz humana. Se lhe negam a boca, ela fala pelas mãos e pelos olhos, ou pelos poros, ou por onde seja. Porque todos, todinhos, temos algo a dizer aos demais. Alguma coisa que merece ser festejada ou perdoada pelos outros. A pesquisa que aqui se apresenta tem como objeto de estudos o programa Escola Integrada, PEI, da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte, SMED-BH, e os processos de formação de territórios educativos propiciados a partir da implementação do programa no município. Partiremos do pressuposto de que muitas experiências políticas, programas e projetos contemporâneos de educação integral em tempo integral estão se dedicando a articular as dinâmicas e processos formativos vivenciados na escola com aqueles vivenciados nos territórios do bairro e da cidade. Desse modo, tomaremos como premissa as concepções trazidas por Brandão, que relaciona a educação a diversos processos de ensinar e aprender experienciados não somente na escola, mas também em outras instâncias e espaços sociais,
entremeando a vida com a educação. Assim, nesta pesquisa, a centralidade será nos processos e dinâmicas educativas orientados pela escola, mas dispostos para além do espaço escolar, na espacialidade da rua, do bairro e da cidade. As motivações para o desenvolvimento deste estudo emergiram de experiências que vivenciei desde a infância e adolescência, bem como em toda a minha trajetória acadêmica. Rememorando os tempos de criança, lembro-me que sempre gostei de me deslocar e nesses deslocamentos, importantes aprendizados foram construídos. Não titubeio em afirmar que dos conhecimentos e saberes que agrego, muitos foram adquiridos na rua. Como? Nas diversas brincadeiras nos quais eu me envolvi, nos diálogos com as pessoas que encontrava e por perceber de perto as dinâmicas dos espaços onde vivi ao longo da minha infância e adolescência. Foi nessas diferentes vivências territoriais que eu aprendi, por exemplo, que a cidade é marcada muitas vezes por uma grande e desumana desigualdade social. Não que a escola não ensinasse isso, mas foi na experiência vivida nas ruas e nos bairros da cidade onde cresci que consegui atribuir sentido a muitos saberes que se descortinavam para mim. Sentido esse que eu tinha muita dificuldade de atribuir à minha experiência escolar, embora eu soubesse da importância daquela instituição, a escola, e principalmente admirasse muito o trabalho dos professores. Hoje indago-me, o que eu aprenderia sobre a dinâmica urbana ou sobre meu espaço de vida se meus deslocamentos fossem todos regulados pela escola? Por esses motivos, dentre outros, escolhi ser professor e em 2007 ingressei no curso de Geografia, modalidade licenciatura, do Instituto de Geociência, IGC, da Universidade Federal de Minas Gerais. Importa aqui dizer que durante o percurso do curso de graduação me aproximei bastante da literatura sobre as cidades e o ambiente urbano, assim como da literatura sobre a categoria território, o que também influenciou na construção do objeto desta pesquisa. E assim, como sempre gostei de refletir sobre os aprendizados dispostos na escola e nos deslocamentos cotidianos, como já sinalizado, às vezes me pego pensando e refletindo sobre as possíveis articulações entre a escola, também considerada um território, e os territórios do bairro e da cidade, por exemplo. No segundo período da graduação, muito certo de minha escolha profissional, participei como educador oficineiro em um projeto de extensão denominado Universidade Federal de Minas Gerais, integrado à educação básica. Tal projeto constitui-se como uma parceria da universidade com a SMED-PBH, a qual estudantes universitários são contratados como estagiários para desenvolverem oficinas no PEI. Nesse contexto, lecionei a oficina Arte e Meio Ambiente para alunos do primeiro ciclo do ensino fundamental durante o ano letivo de 2008. O espaço de desenvolvimento da oficina para o Parque Lagoa do Nado, em Belo Horizonte, lugar marcado por uma simbologia de resistência, pois sua existência e manutenção foi fruto de ações coletivas entre moradores do bairro onde ele se localiza e de movimentos sociais da cidade. A partir desta vivência docente, pude observar que as dinâmicas educativas propiciadas pelo programa e realizadas em espaços no exterior da escola, ou seja, em espaços do bairro e da cidade, representam um avanço no tocante às práticas educativas escolares. Isso ocorre uma vez que, de acordo com as minhas observações, a interação dos educandos com os demais sujeitos do bairro, bem como a motivação para a construção do conhecimento a partir do contato com o entorno da escola, eram quase sempre verificadas nas oficinas desenvolvidas. Pude perceber que esses aspectos vivenciados pelos educandos no âmbito do PEI, a partir dos seus deslocamentos guiados pela escola para outros espaços do bairro, além de possibilitar mais interação e socialização entre eles, suscitavam também eventos sociais de ensino-aprendizagem. E eu pensava, é possível a construção de um território educativo no âmbito desta experiência?
Em 2009, muito instigado pela experiência docente que obtive na Escola Integrada no ano de 2008, ingressei no Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão, TEA, Territórios, Educação Integral e Cidadania, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, a fim de levar minhas reflexões construídas na prática para o âmbito da pesquisa. Como membro do grupo, ao longo de 2009 e 2010, atuei no desenvolvimento da pesquisa intitulada Educação Integral e Integrada, Concepções e Práticas na Educação Brasileira. A referida investigação traçou um mapeamento em 2009 e 2010 das experiências em educação de ampliação de jornada escolar no Brasil. No processo de desenvolvimento da pesquisa, nos municípios que tive a oportunidade de conhecer, pude perceber que ficar mais tempo na escola não necessariamente significava ampliação de formação para os sujeitos envolvidos. Em algumas das experiências em curso, observei que não eram oferecidas pelas escolas possibilidades de integração com a comunidade, com o território, diálogo com as artes ou outras dinâmicas formativas. Constatei, ao longo das pesquisas de campo, em alguns municípios do Brasil, experiências, projetos, programas e ou políticas públicas de educação em tempo integral, que, contraditoriamente ao que eu poderia imaginar, muitas vezes, me pareciam oferecer menos diversidade de formação, menos reflexão acerca do mundo e do espaço vivido pelos sujeitos, embora a jornada escolar diária dos alunos fosse ampliada. A partir do exposto, pude perceber também que, em alguns contextos, o desenvolvimento de atividades em jornada ampliada ficava restrito ao ambiente escolar. No entanto, ao mesmo tempo, algumas experiências chamavam a atenção pela dinâmica formativa que propiciavam no território do bairro, na medida em que os educandos partícipes da experiência circulavam pelo entorno da escola. Nesse sentido, percebi, em uma experiência em curso no interior do estado do Maranhão, um processo de produção de saberes a partir da interação entre a escola e os conhecimentos da cultura local, bem como com os saberes advindos dos diversos sujeitos envolvidos no processo educativo, representados por líderes sociais, professores, alunos, comunidade. Dessa maneira, a interação entre saberes e os sujeitos se desdobrou em um território educativo, o qual vem produzindo desenvolvimento e manutenção da cultura local e preservação do ambiente disposto no entorno da escola, que vinha sendo depredado pelo turismo na comunidade. Nessa experiência, a ampliação da carga horária dos estudantes era pequena em relação a outras experiências que buscavam o desenvolvimento da educação integral, limitando-se aos fins de semana. Entretanto, esse fato não significou a impossibilidade de promoção da educação integral. Ainda no âmbito desta pesquisa, vale citar a experiência de educação integral, em tempo integral, do município de Castelo do Piauí, no estado do Piauí, nordeste do Brasil, que articula territórios e redes educativas nos processos desenvolvidos em contexto de ampliação de jornada escolar. Na referida experiência, houve a construção de uma rede a partir da articulação entre diversos programas e secretarias do município que conectam educação e proteção social. O projeto em questão, a partir das ações em rede, tem conseguido atuar contra vários problemas sociais que acometem grande parte da população de crianças e adolescentes de Castelo do Piauí, como, por exemplo, a exploração do trabalho infantil. Na contramão das concepções das experiências de Caxias, Maranhão e Castelo do Piauí, também há, dentre os municípios e estados que desenvolvem programas e projetos em educação integral, experiências que nascem de forma mais escolarizada. Podemos citar, por exemplo, o Programa de Tempo Integral, ETI, de Governador Valadares, em Minas Gerais, implantado no município em 2010. Nesse ano, como integrante do grupo TEA, participei de uma pesquisa de avaliação e monitoramento da ETI no município. Nesse contexto, vimos que o programa nasceu
tendo como um dos objetivos a permanência de moradores de Valadares na cidade, pois muitos migram para o exterior, criando uma cultura de passagem para o município. No entanto, pelo modo como foi implantado, o programa tem dificuldades em se distanciar da tradicional forma escolar, como, por exemplo, na fragmentação dos módulos aula em 50 minutos, fato considerado motivo de reclamações do corpo docente, que esbarra em dificuldades estruturais e simbólicas para trabalharem na perspectiva dos territórios educativos. A partir dos percursos que tive a oportunidade de trilhar e das observações destacadas, algumas questões foram levantadas na tentativa de entender melhor essas vivências escolares em jornada ampliada que almejam o desenvolvimento da educação integral. Isso tanto no contexto do PEI, PBH, programa aqui analisado, como em outros contextos e experiências abordados, sempre tendo como pano de fundo a relação entre territórios e educação. A primeira das questões diz respeito à contribuição da utilização de espaços no território da escola, da relação dos sujeitos envolvidos com a comunidade e com o território. Entrei em contato com sujeitos que, ao participarem de ações educativas em espaços para além dos muros da escola, mudaram suas relações sociais e topofílicas com o espaço onde estavam inseridos. Diante desse fato, questionava-me sobre o que havia de especial nesses processos. Como o território do bairro pode dialogar com a instituição escolar? Como a circulação dos educandos no bairro pode suscitar dinâmicas educativas? Quem são os sujeitos envolvidos e como eles atuam para a construção de um território educativo? Quais instituições, para além da escola, atuam para a construção do território educativo? Para além dessas indagações, outra reflexão pertinente às minhas observações refere-se à relação das temáticas trabalhadas nas oficinas desenvolvidas com as vivências sociais dos educandos envolvidos com a experiência. Em algumas práticas, a escolha dos temas trabalhados parecia estabelecer poucos vínculos com as necessidades e a realidade dos sujeitos. Como consequência, os resultados observados residiam principalmente na falta de sentido que aqueles conhecimentos e saberes faziam para os educandos, ocasionando poucas modificações em suas relações com seus espaços de vivência. Essas últimas reflexões desdobravam-se em minha pesquisa de monografia do curso de licenciatura em Geografia, Carvalho, na qual eu inicialmente objetivei analisar o Parque Lagoa do Nado como espaço educativo no programa Escola Integrada. A referida análise caminhou no sentido de entender como esses espaços no exterior da escola estão sendo utilizados pelo PEI e como ali se dão as práticas educativas escolares desenvolvidas em tempo integral. Em meio ao processo de desenvolvimento da pesquisa, no entanto, o parque deixou de ser utilizado pelo PEI como espaço educativo e as atividades do programa passaram a ser realizadas em uma casa alugada. Devido a esse fato, os objetivos iniciais da pesquisa modificaram-se. Entre mentes, na tentativa de redefinir o problema da pesquisa a partir desse imprevisto e ao acompanhar os educandos da escola para a casa onde eles se realocaram. Percebi que o deslocamento e a circulação desses sujeitos no bairro poderiam possibilitar a formação de territórios educativos. Isso porque, a partir da circulação propiciada pelo programa Escola Integrada PEI, as interações entre os sujeitos com os espaços nos quais circulavam, bem como interações e diálogos com a comunidade do bairro, estabeleciam muitas vezes uma íntima relação entre as vivências educativas escolares e as vivências educativas existentes no território do bairro. Ao mesmo tempo, percebia que a formação de um território educativo depende de vários elementos e não é fixa, fato evidenciado, dentre outros motivos, pela mudança de local da escola. Partindo dessas observações e constatações ainda de cunho inicial, esta pesquisa visou expandir e aprofundar as reflexões acerca do PEI e a possibilidade de constituição de territórios educativos no âmbito do desenvolvimento do programa.
Almejou-se também se desdobrar sobre outros aspectos que relacionam as práticas educativas desenvolvidas no PEI ao desenvolvimento de territórios educativos a partir das seguintes questões: que agentes institucionais, formais, não formais, materiais e simbólicos têm atuação efetiva na tentativa de desenvolvimento e construção de um território educativo? Quem são os sujeitos atuantes na construção do território educativo? Quais as possíveis configurações deste território? Tais questões me fizeram reportar as contribuições de diversos campos da ciência para o desenvolvimento do trabalho, sobretudo aos campos da educação, geografia, sociologia e filosofia, que em articulação nos partiram vislumbrar um melhor entendimento da categoria território no contexto analisado e nos trouxeram perspectivas de análise para entendermos como se configura e quem atua no desenvolvimento do território educativo. Como veremos, as discussões teóricas acerca do território são inúmeras, havendo várias correntes de interpretação em relação à categoria. Mas é importante clarearmos aqui que quando nos referirmos à palavra território, estamos nos remetendo à ideia de espaço territorializado. Entendemos assim que o sentido do território emerge quando um indivíduo ou grupo imprime determinada identidade sobre o espaço. Essa identidade pode estar ligada a códigos culturais, econômicos, políticos e sociais. Assim, o território não é apenas chão e propriedade, é relação social. Como afirma Sackett, o território é natureza e sociedade simultaneamente. É economia, política e cultura, entre matéria, é local e global, é singular e universal, concomitante, terra, formas espaciais e relações de poder. Vale ressaltar que a escolha do PEI como foco de análise, dentre várias experiências de educação integral, se deu pelo fato do programa ter incutido em sua concepção o diálogo com o território da cidade. O programa de escola integrada se fortaleceu também, calcado nas ideias desenvolvidas pela Associação Internacional das Cidades Educadoras, a qual Belo Horizonte faz parte. Esse movimento nasceu em Barcelona, Espanha, no início da década de 1990, local onde foi redigida uma carta com os princípios do movimento desenvolvido pela AICE. Destaca-se o fato de, além de ser cidade educadora, Belo Horizonte ter coordenado, entre os anos de 2004 e 2011, a Rede Territorial Brasileira de Cidades Educadoras. Devido a isso, esta pesquisa também perpassa pelas discussões sobre as cidades, esforçando-se em entender como a escola se insere no fenômeno urbano contemporâneo e quais reflexos isso traz para as práticas desenvolvidas no PEI. Além disso, almejamos compreender se a dimensão da cidade e suas relações têm sido consideradas no desenvolvimento do programa. Com isso, ressalta-se que a pesquisa foi desenvolvida tendo como objetivo geral analisar, no âmbito do programa Escola Integrada, PEI, como a escola e os sujeitos envolvidos na experiência em questão interagem com o território do bairro e da cidade, observando se essa interação possibilita a constituição de territórios educativos. Para alcançarmos tal objetivo, descrevemos e mapeamos o funcionamento do PEI de uma escola municipal em relação à circulação dos estudantes no bairro e na cidade. Identificamos as percepções dos sujeitos sobre a circulação e interação no território do bairro e da cidade. Identificamos as relações que se estabelecem entre os processos educativos no PEI, desenvolvidos no bairro e na cidade, bem como a relação dos sujeitos envolvidos com os possíveis territórios educativos, definidos e redefinidos a partir da inserção da experiência da educação integral na escola e no bairro. Justificamos o desenvolvimento desta pesquisa a partir do pressuposto de que o debate acerca da educação integral tem ganhado força nos últimos anos e está se configurando como um forte movimento no início do século XXI. A emergência atual da educação integral como movimento latente no campo educacional deve-se a vários fatores,
Dentre eles está a necessidade cada vez maior de se pensar e oferecer uma educação integral para alunos em situação de pobreza social que frequentam as escolas públicas. Tal fato tem refletido, assim como já sinalizamos, na multiplicidade de experiências atuais que visam tanto a ampliação da jornada escolar quanto a ampliação das dimensões formativas dos educandos. Concomitante a isso, constata-se a existência de diversos trabalhos acadêmicos que se debruçam sobre a temática. Em virtude do atual movimento de busca pela educação integral, tomam centralidade novas abordagens educacionais que têm sido alvo de reflexão dos educadores e estudiosos e que estão sendo institucionalizadas pelos órgãos públicos. Essas buscam oferecer alternativas para a concretização de um processo educacional de qualidade satisfatória a partir da educação integral. Tais alternativas expressam diversas concepções, algumas delas emergem intimamente ligadas à dimensão do território, categoria central no estudo que aqui se apresenta. Nesse sentido, vale ressaltar que tanto a educação integral quanto a importância da dimensão territorial no campo educacional estão fortemente presentes no plano de desenvolvimento da educação. No que concerne à questão dos territórios, vale dizer que o PDE tem como um dos eixos principais a territorialidade, pois, segundo o documento oficial do plano, é no território que as clivagens culturais e sociais, dadas pela geografia e pela história, se estabelecem e se reproduzem. Toda discrepância de oportunidades educacionais pode ser territorialmente demarcada centro e periferia, cidade e campo, capital e interior. Clivagens essas reproduzidas entre bairros de um mesmo município, entre municípios, entre estados e entre regiões do país. Ressaltamos a Lei 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, que determina o aumento progressivo da jornada escolar para o regime de tempo integral em seus artigos 34 e 87. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. 2. O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral a critério dos sistemas de ensino. Em consonância com a Lei 9.394/96, vale citar o programa Mais Educação, que, em certa medida, está sendo responsável pelo desenvolvimento de muitas propostas de educação integral em diversos municípios do país, configurando-se como programa indutor de políticas públicas em educação integral. O programa tem como um dos objetivos a ampliação da jornada escolar a partir de verbas do Programa Dinheiro Direto na Escola, PDDE, e abarca também, em sua concepção, a ampliação das dimensões de formação a partir do entorno da escola, do bairro e da cidade, visando a promoção e o desenvolvimento de políticas de educação integral. É importante salientar ainda que o programa Mais Educação, além de objetivar a ampliação da jornada escolar, pretende ser elemento de articulação no bairro, no arranjo educativo local, sempre buscando o diálogo e a conexão com a comunidade, assim como exposto no documento oficial do programa. Nesse sentido, mais do que um programa, a expressão Mais Educação traduz um conceito, ou melhor, traduz uma das dimensões do enlace entre a visão sistêmica de educação e desenvolvimento que organiza em torno da escola pública ações na área da cultura, do esporte, dos direitos humanos e do desenvolvimento social, mediante ampliação da jornada escolar. Destaca-se aqui, novamente, o resultado da pesquisa Educação Integral e Integrada, Concepções e Práticas na Educação Brasileira, que mapeou algumas experiências de ampliação da jornada escolar no Brasil e revelou que há programas de educação integral e de tempo integral sendo desenvolvidos em todas as regiões do país, o que comprova a emergência desse movimento na atualidade.
Uma importante constatação de tal pesquisa é a diversidade de formatos das experiências em curso. Dentre elas, muitas têm como concepção o diálogo entre a escola e a cidade, bem como o desenvolvimento de territórios educativos, eixo central nesta pesquisa. Nesse sentido, a acepção do território e territorialidade pode exercer bastante importância nas práticas em jornada ampliada que exploram espaços para além dos muros da escola e, por consequência, podem suscitar a formação de territórios educativos. De acordo com o caderno SEMPEC sobre tendências da educação integral, muitas experiências correntes desvelam que a utilização de espaços exteriores à escola agregam aspectos cognitivos aliados a valores importantes, o que desdobra no sentimento de pertença social, podendo assim reforçar laços comunitários. Portanto, esta pesquisa pretende colaborar com os estudos sobre a temática, uma vez que se debruça sobre as concepções da experiência analisada, trazendo propostas e discussões para compreendermos o fenômeno atual da educação integral e de tempo integral e, mais do que isso, suas articulações com o território, categoria cada vez mais presente nos estudos sobre educação. Tais articulações tomam centralidade quando pensamos na relação da educação com o território. Historicamente, as sociedades acumularam saberes que lhes permitiram resistir, sobreviver, criar identidades e novas formas de relações sociais. Os saberes produzidos na rua, na praça, na família, ou seja, em outros espaços educativos, dentre outras instâncias sociais que não a escola, envolvem diversas formas de cuidar, de se expressar, de contar a história, inclusive de se relacionar com o mundo. No capítulo 1, retornaremos a fragmentos da história da educação brasileira, discutindo como a educação integral surgiu no Brasil. Quais as concepções as tangenciavam, desvelando também se a noção de território já era abordada e, caso sim, como essa compreensão se fazia presente nas diversas correntes educativas em prol da educação integral existente na história do Brasil. No capítulo 2, apresentamos um balanço de algumas experiências em desenvolvimento e um panorama das pesquisas que se dedicam à temática exposta neste trabalho, no intuito de elaborarmos um entendimento conceitual da educação integral contemporânea. Realizamos breve reflexão sobre a escola e a cidade, buscando observar as possíveis relações existentes entre ambas, bem como se as relações urbanas estão sendo consideradas no desenvolvimento das propostas e experiências de educação integral, uma vez que o debate tem se fortalecido a partir da concepção vigente no movimento das cidades educadoras. Focalizamos, sobretudo, as experiências que se desenvolvem a partir da perspectiva territorial. No capítulo 3, iniciamos discutindo o delineamento metodológico dado à pesquisa, isso é, a abordagem qualitativa de inspiração etnográfica. Com base na literatura, refletimos sobre os caminhos percorridos para a compreensão do fenômeno investigado. Discutimos, a partir do ponto de vista filosófico, ético e operacional, os alcances e limites da observação participante, principal método utilizado. Apoiando-se na literatura de Maganani, realizamos uma discussão sobre as possibilidades e impossibilidades de uma pesquisa etnográfica em ambiente urbano. Trazemos notas sobre a presença do pesquisador em campo, desvelando as dificuldades encontradas em momentos de trabalho empírico. Ainda refletimos sobre o processo de escolha dos sujeitos e instrumentos da pesquisa. No capítulo 4, descrevemos os sujeitos da pesquisa a partir da percepção do pesquisador, trazendo suas características mais marcantes e as relações que foram observadas entre eles no processo investigativo. Além disso, discutimos como foi a participação dos sujeitos na pesquisa, descrevemos e justificamos a escolha do Alto Veracruz, bairro da periferia Belo Horizontina, elegido como locus da pesquisa.
A escrita nessa parte apoiou-se em dados geográficos e no caderno de campo utilizado na investigação. Ainda apresentamos a Escola Municipal Admirável, EMA, localizada no Alto Veracruz, instituição que vem tendo sucesso no tocante ao programa Escola Integrada, na medida em que seu desenvolvimento caminha ao encontro de seus objetivos e concepções. Passamos pelo histórico da escola até a discussão dos projetos extracurriculares desenvolvidos e evidenciamos como a escola investigada tornou-se referência no diálogo com a comunidade e com seu entorno. No capítulo 5, analisamos os dados construídos operando a argumentação a partir da principal categoria utilizada, o território, e algumas das suas variáveis, como, por exemplo, a noção de território-rede. Além disso, consideremos também os conceitos de espaço e lugar. Vislumbramos, assim, como o território educativo, no contexto da experiência analisada, pode ser construído e que elementos fixos e fluxos atuam na formação desse território. Trazemos a discussão dos novos educadores, oficineiros e professora comunitária, pois percebemos que eles têm relevante protagonismo na construção dos territórios educativos. Descrevemos a circulação dos educandos no bairro e na cidade, mediados pela escola, e a partir de mapas mentais, discutimos como eles percebem essa circulação. E se, nesse contexto, as propostas escolares se relacionam com suas necessidades sociais, culturais e educacionais, uma vez que a educação integral surge também como elemento de enfrentamento das desigualdades, buscando atender principalmente crianças e jovens que vivem em situação de pobreza. Nas palavras finais, aqui denominadas de considerar as ações, afinal discutimos sucintamente os principais resultados dessa pesquisa, observando também seus limites e realizando propostas de novas investigações sobre o tema. Ademais, trazemos diversas indagações a partir do fenômeno pesquisado para pensarmos nas articulações do binômio educação-território. A princípio, podemos dizer que a pesquisa, entre seus resultados, destaca-se por evidenciar mudanças no modo de ver e entender os territórios marcados por pobreza e violência. A educação integral, no contexto investigado, traz e evoca um novo sentido à escola, tentando superar a ideia de espaço escolar e afirmar a ideia de território educativo, o que traz, dentre outras contribuições, visibilidade a espaços e territórios muitas vezes vistos como marginais na sociedade urbana. Assim como em A América Invertida, na figura abaixo, o pintor uruguaio Joaquim Torres Garcia questionou a hegemonia do norte da América representando o sul no topo do globo, a educação integral também pode ser capaz de subverter a invisibilidade de crianças, jovens e educadores, assim como de ruas, favelas, bairros e da própria cidade, que num campo de forças cria espacialidades e territorialidades, marcadas por ações coletivas desencadeadas por sujeitos e instituições várias. Essas se relacionam, por exemplo, com as dimensões e relações de poder também fortes e presentes no território educativo. Entendemos assim que a educação integral pode criar processos formativos que, a partir de deslocamentos via escola e de seu encontro com o bairro e a cidade, instiga questionamentos sobre a reprodução do saber, do conhecimento e quica da vida dos diversos espaços sociais da contemporaneidade. Considerar as ações, afinal. Quando a gente faz falar o território, que é um trabalho que creio que é o nosso, fazer falar o território, como os psicólogos fazem falar a alma, como o Darcy Ribeiro quis fazer falar o povo, como o Celso Furtado quis falar a economia, o território também pode aparecer como uma voz. E como do território não escapa nada, todas as pessoas estão nele, todas as empresas, não importa o tamanho, estão nele, todas as instituições também. Então, o território é um lugar privilegiado para interpretar o país. Esta pesquisa
ao se debruçar sobre as relações entre escola e território no contexto do programa Escola Integrada, PEI, de Belo Horizonte, objetivou compreender os processos de constituição de territórios educativos. Buscamos articular as proposições do PEI que dão centralidade ao território e são ligadas ao movimento das cidades educadoras, com a dinâmica educativa que o programa vem gerando nas escolas. No tocante à construção do nosso objetivo de pesquisa, identificamos que o programa de escola integrada insere-se no escopo de experiências atuais em educação integral. Essas conformam um fenômeno latente no início do século XXI. Nesse contexto, a multiplicação de programas de educação integral em todo o Brasil, dentre vários motivos, tem acontecido pela indução do Programa Mais Educação, PME, do governo federal. O PME, como vimos, objetiva ceder recursos financeiros para que as escolas desenvolvam atividades em jornada ampliada. Fato considerado como medida estratégica, uma vez que busca induzir a construção de políticas públicas em educação integral no âmbito dos municípios e estados. Ressaltamos ainda que o PME abarca em suas proposições uma perspectiva educacional intimamente ligada às compreensões de território, o que tem balizado a concepção de muitas experiências em curso. Como resultado da ampliação dos projetos, programas e políticas em educação integral, um amplo campo teórico tem se desenvolvido com a realização de diversos trabalhos sobre o tema. Em função disso, uma multiplicidade de concepções tem orientado as experiências vigentes. Procuramos, a partir disso, assumir uma concepção de educação integral que vai além da ampliação da jornada escolar, mas que busque efetivamente a integralidade da formação dos educandos, considerando crianças e jovens como sujeitos de direito a partir das diversas dimensões da reprodução da vida na contemporaneidade. Nesse sentido, conformamos com Moll ao afirmar que, para além da necessária ampliação do tempo diário de escola, coloca-se o desafio da qualidade desse tempo, que necessariamente deverá constituir-se como um tempo reinventado que, compreendendo os ciclos, as linguagens, os desejos das infâncias e juventudes, que acolha, modifique assimetrias e esterilidades que ainda são encontradas na prática pedagógica escolar. Assim, defendemos que o alcance da formação integral do sujeito no âmbito escolar pode se tornar mais propício quando a escola ultrapassa seus muros e focaliza o território como importante aliado. Isso, pois, é no território que encontramos as clivagens culturais que fazem parte da vida dos sujeitos, bem como as dinâmicas sociais às quais ele se insere. O território também agrega saberes feitos de experiência que muitas vezes não adentram as escolas. Assim, quando os sujeitos utilizam, circulam, encontram-se e apropriam-se desse território, são descortinados conhecimentos diversos e ricos de significados, na medida em que, ao se estabeleceram no território, aproximam-se de suas vivências cotidianas. Encontramos, assim, ecos dessa concepção no programa Escola Integrada, objeto deste estudo. Assim, ao objetivar entender a constituição de territórios educativos, visamos, sobretudo, focalizar quem produz esse território. Buscamos compreender, então, quais sujeitos constroem o território, como eles circulam e apropriam do território, quais instituições ali estão, como elas auxiliam no processo educativo proposto pelo PEI, quais as relações são estabelecidas entre a escola e território e qual a contribuição do território educativo na formação integral de crianças e adolescentes. Para tanto, metodologicamente, a perspectiva etnográfica colocou-se como importante ferramenta em nossa investigação, considerando que o território é também constituído de relação social. A etnografia nos permitiu, através do exercício de alteridade, compreender as dinâmicas que conformam o território educativo.
Para isso, durante um período de aproximadamente 5 meses, adentramos o território do bairro Alto Veracruz e de uma escola localizada no bairro. Nesse contexto, acompanhamos os grupos de 6 adolescentes em seus percursos diários no âmbito do PEI. É importante ressaltarmos que, embora tenhamos centralizado as ações de pesquisa no grupo acompanhado, lidamos com diversos sujeitos que também tiveram contribuição efetiva para desenharmos uma compreensão de território educativo, como moradores do bairro e educadores que participaram do PEI. Além disso, ao considerar que nossa pesquisa foi realizada no ambiente urbano, também consideramos as lógicas de reprodução do espaço nas grandes cidades, buscando sempre associá-las com os resultados observados em loco. Almejamos, desse modo, trazer para a pesquisa um olhar de perto e de longe. Nessa perspectiva, quando imergimos no território do Alto, como é chamado por muitos de seus moradores, para além dos episódios de violência, com morte de muitos jovens, a maioria negros, uso e venda de drogas, elementos esses que agregam, de maneira geral, os territórios de periferia das grandes metrópoles, visualizamos também um bairro onde o sentido da vizinhança é altamente presente. Durante sua história, mobilizações sociais, grupos culturais, organizações não governamentais e instituições diversas se estabeleceram ali para lutar por melhorias no bairro e, consequentemente, por melhorias de vida de seus moradores. As ações coletivas desenvolvidas por esses sujeitos, para além das conquistas efetivas para o território, conformaram uma lógica de comunidade para o Alto Veracruz. Percebemos, assim, consonâncias e dissonâncias de uma grande sinfonia regida pela reprodução do espaço urbano, muitas vezes excludente, mas que encontra naquele lugar resistências que se dão a partir da ação de grupos sociais que no território lutam por dignidade e afirmação de suas identidades. No bairro, ainda adentramos a Escola Municipal Admirável, instituição de bastante importância no Alto Veracruz, pois, desde que ali está, tem auxiliado nas lutas cotidianas, uma vez que valoriza a ação dos grupos culturais do bairro, desenvolve projetos que se conectam ao bairro, busca parcerias no bairro e sempre apoia as mobilizações que almejam a melhoria de vida dos moradores do Alto. Por essas características, dentre outras, a escola vem obtendo sucesso no desenvolvimento do programa Escola Integrada, pois suas práticas estão intimamente ligadas às concepções do PEI, na medida em que se abre para o território e busca a constituição de territórios educativos. A partir do contexto investigado, o primeiro resultado a se observar é que o programa Escola Integrada tem produzido um espaço geográfico educativo composto de fixos e fluxos. Os fixos, em nosso contexto, são representados pelos elementos físicos, como a escola, a associação comunitária, o centro cultural, o comércio, as casas, a igreja e etc. Já os fluxos são as informações, conhecimentos, saberes que entre os fixos se processam. Os educandos, portanto, ao circularem pelo bairro, produzem e ramificam informações diversas pelo território, nas interações entre eles, na conversa com os moradores, no diálogo com os educadores, ou seja, criam relações particulares que se associam ao espaço. Evidencia-se, assim, uma interação constante entre os fixos e os fluxos. Assim, anteriormente aos processos de construção dos territórios educativos, visualizamos este espaço geográfico educativo, uma vez que o espaço é anterior ao território. Nesse sentido, o espaço é, portanto, anterior, pré-existente a qualquer ação. O espaço é, de certa forma, dado como se fosse uma matéria-prima, pré-existente a qualquer ação. Local de possibilidades é a realidade material pré-existente a qualquer conhecimento e a qualquer prática, dos quais será o objeto a partir do momento em que um ator manifeste a intenção de dele se apoderar. Evidentemente, o território se apoia no espaço
mas não é o espaço. É uma produção a partir do espaço. Ora, a produção, por causa de todas as relações que envolve, se inscreve num campo de poder. Assim, o PEI produz um espaço geográfico educativo particular, que, ao ser apropriado por diversos sujeitos, irão tecer as relações e os processos que constituirão o território educativo. Nesse sentido, o primeiro resultado observado é que o vínculo e a coletividade dos membros com o bairro auxilia na construção do território educativo, elemento esse que se conecta à história de resistências e mobilizações no bairro. A noção de território é expressa nesses vínculos a partir das diversas manifestações de existência observada no alto. A esse respeito, o território é o lugar em que desembocam todas as ações, todas as paixões, todos os poderes, todas as forças, todas as fraquezas, isto é, onde a história do homem plenamente se realiza a partir das manifestações da sua existência. Mais do que isso, verificamos também que o PEI tem potencializado essas relações e contribuído para valorizar a identidade territorial do bairro, uma vez que tem suscitado a efetivação de sentimentos topofílicos pelo território. Esses, em linhas gerais, podem ser entendidos como um sentimento de apreço e afeto pelo espaço no qual o sujeito se insere. Desse modo, o espaço passa a configurar-se como lugar. Consequentemente a isso, o PEI tem auxiliado que os jovens participantes criem seus pedaços, pois entre os espaços público e privado, eles compartilham códigos de comunicação, vivências, fazeres e afetos. Aliado a esses sentimentos de topofilia e ao vínculo com o território, o que leva à expressão das identidades do e no Alto Veracruz, os agentes culturais oficineiros do território, ou seja, que ali vivem, têm relevante papel no desenho do território educativo, pois, ao compartilhar linguagens, modos de ser e vivências territoriais, muitas vezes comuns a dos educandos, eles têm humanizado a docência, oportunizando às crianças e aos jovens uma experiência escolar mais próxima das suas realidades, de seus desejos. Assim, esses educadores representam a inserção de outros sujeitos na escola e engendram outras pedagogias. Nesse sentido, um breve e pequeno diálogo entre o pesquisador e um educando revela o tão impactante tem sido a ação desses educadores vinculados ao território. Pesquisador, o que você mais gosta na escola integral? Henrique, o amor dos professores, a união dos amigos. A docência dos educadores do território, como os chamados, tem imbricado os processos de escolarização com as tramas da vida. No tocante a essa perspectiva, conformamos com a concepção que docente é quem ensina e ajuda a interpretar a vida. É o que esperam, sobretudo, as crianças e adolescentes, os jovens e adultos condenados à vida sem explicação. Absurdas porque indignas de um ser humano. Enquanto os currículos, as matérias, as disciplinas não trazem explicações para esse indigno e injusto viver, muitos docentes, educadores estão inventando sérias e pedagógicas explicações. Embora o sentimento de topofilia pelo bairro tenha sido um elemento essencial para a constituição de territórios educativos, pois abarca inclusive a dimensão da identidade, a abertura para outros espaços e territórios também se coloca como elemento importante. Isso, pois, qualquer território é permeado por relações e questões de caráter global. Assim, ao focalizarmos as aulas passeio inerentes ao PEI, percebemos que elas têm auxiliado principalmente na apropriação da cultura urbana, confrontando as lógicas territoriais de outros espaços com a lógica territorial do Alto Veracruz. Além disso, essas saídas escolares têm oportunizado o conhecimento de outros lugares aos educandos, que em suas lidas diárias no território em que vivem, têm poucas possibilidades
de saírem e circularem por outros espaços da cidade. Entendemos assim que a identificação social e cultural é perpassada pela tensão local global. A esse respeito, tem entendido que é mais cuidadoso pensar numa nova articulação entre o global e o local, ao invés de pensar o global como substituindo o local. Parece improvável que a globalização vá simplesmente destruir as identidades nacionais. É mais provável que ela vá produzir simultaneamente novas identificações globais e novas identificações locais. Aliado aos vínculos, as ações educativas e as aberturas para outros espaços e territórios, vistas na dinâmica do PEI, no Alto Veracruz, observamos como elemento marcante na constituição dos territórios educativos as relações de poder, processo que se dá na medida em que, ao circular pelo bairro, diversos grupos também almejam territorializar o espaço. Assim, corrobora-se a nossa investigação a ideia de que o território se existirá quando o poder for construído a partir do controle sobre esse espaço. A escola, nesse interim, insere-se em uma complexa trama de relações de poder e entra em uma disputa por territorialização dos espaços do bairro, buscando produzir territorialidades que, em determinados momentos, irão conferir a ela o poder sobre os espaços apropriados. A territorialidade, então, segundo Habsburg, ao considerar as colocações de saque, está intimamente ligada ao modo como as pessoas utilizam a terra, como elas próprias se organizam no espaço e como elas dão significados ao lugar. Vale ressaltar aqui que a escola necessita vislumbrar essas relações, uma vez que elas são inerentes ao espaço e ao território onde ela pertence. Como vimos, a figura da professora comunitária é essencial no tocante às relações de poder, pois é ela que, na maioria dos casos, enfrenta as questões relativas às disputas pela apropriação dos espaços do bairro. Com isso, ao se sensibilizar em relação às relações de poder, não permite que elas impeçam que a escola, em determinados momentos, seja a detentora do poder sobre o espaço, fato que pressupõe a dimensão da territorialização na configuração dos territórios educativos. Assim, mesmo que a escola aproprie de determinados espaços em determinados tempos, outros grupos, em outros tempos, territorializam de maneira distinta o mesmo espaço. Nesse sentido, a territorialização não se dá exclusivamente de uma só forma, e a territorialidade não é eterna. Ambas são sempre diferentes e dependem do tempo que se produz. Também são funções dos vínculos que as configuram e concretizam no território, mas claramente dependem da formação social e das relações sociais legítimas ou não que lhes dão forma. Como vimos, são complexos, diversos e intensos os processos que desenham o território educativo no contexto da educação integral, aqui analisados a partir da dinâmica do programa Escola Integrada em um território marcado por condições de pobreza de Belo Horizonte. Ressaltamos que, para além dos resultados aqui observados, abre-se um profícuo campo para investigações que tangenciam a temática tratada. A relação entre escola e território em outros contextos, a contribuição da dimensão do espaço nos processos educativos, a relação das infâncias e juventudes com a cidade, são temas que se colocam como convidativos para novas pesquisas acadêmicas. Para finalizar a discussão que aqui objetivamos fazer, a que centraliza a relação escola-território e os processos daí originados, constituído o território educativo, ressaltamos o que de mais efetivo consideramos como uma possível contribuição dessa pesquisa, a de que o programa Escola Integrada, ao objetivar o encontro da escola com o bairro e a cidade no desenvolvimento dos processos educativos, suscita a produção de um espaço geográfico educativo particular, marcado por fluidez e maleabilidade. Espaço que, ao ser apropriado pela escola, auxilia na identificação dos educandos com seu espaço de vivência, motiva novas ações coletivas em prol da melhoria do bairro e potencializa aquelas já existentes. Conquistas muitas vezes tangenciadas pela prática dos educadores do território, que em suas ações têm humanizado a expressão da docência no contexto de educação integral. Esses elementos, associados a intensas relações de poder,
constituem a tessitura repleta de meandros do território educativo, recortado pelo espaço, apropriado pelos homens, modificado pelo tempo, disputado pelos grupos, desenhado pela vida.